Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, estou começando mais um episódio do podcast Cala a Razão do Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, você acompanha esse projeto e deixa o seu comentário sobre esse episódio. No episódio de hoje ele vai ser bem curtinho, porque o Atlético enfrentou nessa quinta-feira o Deportivo Iquique no Mineirão vazio ainda por causa da punição dos finalizadores da semifinal da Copa Libertadores do ano passado. E o Atlético venceu esse jogo por 4-0 de uma maneira assim muito fácil, né? O Atlético abriu o placar com 30 segundos de jogo, com um gol do Rony, uma bela jogada, um tic-tac muito bem executado, e o adversário não mostrou nenhum tipo de reação e foi um jogo assim muito fácil para o Atlético, então não dá para analisar muita coisa sobre o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu fora de campo é mais interessante, ou as nuances do que aconteceu dentro de campo são mais interessantes do que o jogo, porque o Atlético dominou do início ao fim e não sofreu nenhum segundo nessa partida para vencer o Iquique por 4-0. Como eu disse, o Atlético abriu o placar com 30 segundos com o gol do Rony. Depois, aos 10 minutos, já conseguiu fazer o 2-0 num gol de pênalti do Hulk, um pênalti bobo do time adversário. E aos 35 minutos do primeiro tempo, em uma bela jogada também, o Natanael fez o terceiro gol. E o Atlético foi para o intervalo ganhando de 3-0 e no segundo tempo o Atlético tirou folga. O Atlético não forçou a barra para fazer mais gols, então ficou um jogo bem morno, bem sem graça no segundo tempo. Mesmo assim, conseguiu fazer mais um gol de pênalti novamente, mas dessa vez quem bateu o pênalti foi o Scarpa, dando fim ao placar do jogo, que foi 4-0. E no segundo tempo, por exemplo, o Hulk estava parecendo que estava num treinamento, sabe? Tentando passos mais difíceis, sem se esforçar muito, porque todo mundo ali tirou o pé, porque o Atlético já tinha garantido o placar, então não precisava forçar a barra. E foi muito importante que eles fizessem isso, porque uma das coisas que a gente pode analisar dessa partida é o que está em volta do que está acontecendo com o Atlético, que é a falta de elenco do time, porque nessa semana tivemos aí a notícia também da contusão do Júnior Santos, e no banco de reservas não tinha nenhum jogador de velocidade para o ataque. As únicas opções ofensivas do Atlético eram o Bernard e o João Marcelo. Então mostra aí a situação difícil do banco de reservas do Atlético. Se algum titular machucar, a gente está em uma situação muito grave. Outra novidade desse jogo foi que o Rubens ganhou a vaga do menino. Então o Atlético começou em campo com uma formação diferente do que vem utilizando no restante do ano, só que só com a mudança do Rubens, né? O time foi o Everson no gol, nas laterais Arana e Natanael, na zaga Liang e Júnior Alonso, no meio campo Alan Franco, Rubens e o Scarpa, e no ataque Coelho, Hulk e Rony. Quase o mesmo time de sempre, com a mudança da saída do menino e com a entrada do Rubens. Eu acho que faz sentido essa mudança, já que o Rubens é um jogador melhor defensivamente, mas obviamente o Atlético vai perder na parte ofensiva, mas mostra também o que a gente vem contando, o que a gente vem falando, que o Cuca odeia com todas as forças dele o Fausto Vera, então nem nessa situação ele coloca o Fausto Vera para jogar. Aconteceu no jogo também, o Alan Franco sentiu uma contusão e quem entrou no lugar dele foi o Gabriel Menino, ou seja, o Vera não entra em campo por nenhuma situação assim possível, né? Eu não sei o que vai virar. Provavelmente o Fausto Vera vai pedir para sair e aí nosso elenco que já é fraco, que praticamente já não tem volantes, vai ficar com um volante a menos ainda, porque o Cuca odeia o Fausto Vera assim completamente. E também a gente vai destacar a entrada do Vitor Hugo no lugar do Lianco durante o segundo tempo, o que é um grande indicativo que vai ser o Vitor Hugo que vai ficar no lugar do Lianco no jogo contra o Vitória, já que o Lianco foi expulso na última partida do Campeonato Brasileiro. Então, por hoje é só, pessoal. É só isso que tem para falar sobre essa partida. O Atlético venceu esse jogo desde o princípio e foi uma partida muito fácil. O segundo tempo praticamente parecia um treinamento. As deficiências do elenco do Atlético são muito visíveis, né? O time tem uma falta de elenco assim gritante e não parece que vai se reforçar mais, pelo menos até antes, pelo menos até essa janela do Mundial. Provavelmente o Atlético não vai contratar ninguém, o que pode atrapalhar os planos do Atlético aí por restante da temporada, porque o elenco é muito fraco. Fora isso, não tem muito mais o que falar. Eu encerro por aqui, pessoal. No fim de semana o Atlético pegou Vitória. No domingo, vamos esperar que o Atlético vença a primeira partida do Campeonato Brasileiro. Mas por hoje é só. Eu fico por aqui. God bless e good night.